Pronto, vamos lá. Vê só, pessoal. Eu descobri, por meio de uma aluna também, no caso a Grazi, queria agradecer a Grazi, né? Uma ferramenta interessante que a gente pode estar utilizando para ajudar nos nossos processos de escolha, de entender condições climáticas, coisas do tipo. Ele é chamado de pré-design. E aí ele é da própria SketchUp. Vocês têm a opção de acessar o pré-design tanto pelo Google quanto pelo próprio aplicativo do SketchUp. E aí, para acessar pelo SketchUp, deixa eu colocar aqui. Para acessar pelo SketchUp, vocês vêm em Arquivo e clicam em Pré-design, Iniciar Pré-design. Pode ser que ele abra aqui no meu, geralmente ele não abre. Mas aí, para facilitar e para diminuir o tempo de aula, de duração de aula, eu vou acessar pelo próprio Google. Vou fechar aqui, ó, ele vai demorar muito tempo. Ele passa muito tempo no meu, né? Pode ser que no seu ele abra mais rápido. E aí, é bom sempre estar com a versão mais atual do SketchUp, porque algumas funcionalidades que eu vou utilizar aqui não vão funcionar se não forem em versões atuais, como é o caso da geolocalização. E aí, para pré-design, você vai entrar com a sua conta, né? Você vai selecionar a sua conta, no caso, ou criar uma conta caso você não tenha. Pronto. Existe algumas, eu estava fazendo alguns estudos e aí eu posso criar um novo estudo, no caso. É um projeto de escritório, é um projeto para a escola, é um projeto residencial. No caso nosso é um projeto residencial. E aí eu vou dar um nome para esse projeto, digamos, atividade 01. Pronto. E vou clicar. Vou selecionar a minha localização, no caso da minha cidade, Santa Cruz do Capibaribe. Vai demorar um pouco, mas ele acha. E aí ele vai me dar as condições climáticas da minha cidade, de acordo com o satélite e o que ele geralmente traz para mim. Eu também posso utilizar pelas estações climáticas, mas aí nem todo mundo mora perto de uma estação climática. E aí, clique em continuar. Ele vai gerar para mim um estudo. Pronto. Depois que ele gerar o estudo, eu clico ali para poder entrar nele. E aí ele vai trazer para mim todas as informações que eu posso ter sobre o meu projeto. No caso, ele traz para mim o tipo de vento de onde chega, e aí é para toda a cidade, geralmente é nesse sentido, mas aí a gente vai ver o que é que tem de outras informações. Aqui a gente tem um domo geodésio, que ele é utilizado para a gente ver o percurso do Sol, ver qual é o período que tem mais insolação e menos insolação. Ele já diz para mim qual é o tipo majoritário de clima, no caso aqui a minha cidade ela é um pouco quente. E aí a gente pode clicar em estações. De acordo com as estações do ano, algumas épocas vão estar mais quentes que outras. E aí eu sei que esse período entre março e junho geralmente é um período chuvoso aqui na minha cidade. E aí as temperaturas elas podem chegar a ter uma variação específica. Tipo, vai até 21 graus, mínima 29, 19, chega às vezes até menos, chega, porque eles podem errar nas informações que eles trazem de geolocalização. No caso, eles utilizam aparelhos e às vezes o aparelho aqui ele não dá a medida correta, mas chega muito bem aproximada. E geralmente aqui as temperaturas dão essas mesmo. Eles dão também para mim o tipo de ventilação que tem, e qual é o tipo de vento que ele tem. Geralmente é vento calmo, é em determinado horário, e aí sempre
eles vão observando o tipo de vento predominante que tem para essa região. Geralmente os ventos vêm tanto do leste quanto do sudeste, no caso do sul. Aí, observando aqui no mapa, prioritariamente é sudeste. Lembra que nas outras aulas eu trouxe dizendo que o vento prioritário que o próprio site lá dava para mim como majoritário era do sudeste? Então essa informação também está batendo com aquela lá que teve do outro site. Esse daqui ele já traz para mim essa rosa do vento. Para mim é um pouco mais complicado de avaliar, de analisar. Para algumas pessoas pode ser que também seja. Mas aí já traz algumas informações que a gente pode anexar ao nosso arquivo. Ele diz para a gente também qual é o tipo de iluminação, qual é a necessidade, se precisa de aquecimento ou refrigeração, em qual época do ano, se tem poluição atmosférica em determinadas épocas do ano. E aí tudo isso entra como informação para a gente, né? Em respostas arquitetônicas, ele diz para a gente o seguinte: eu posso ocupar com frequência ao ar livre 83% do tempo com pessoas. As pessoas podem ocupar, no caso, nessa época do ano. É mais fácil. Parece um pouco contraditório, porque é uma época quente, né? Frequência ocupada também aqui está 15%, porque aqui já vai começando a ficar mais frio. Vamos ver se está realmente batendo. Cadê aqui? Pronto. Vê só. Nessa época do ano as temperaturas são mais altas. Nessas daqui vão começando a diminuir. Então, para respostas arquitetônicas, nessa daqui já está um pouco, digamos, não está batendo tanto, né? Mas aí é sempre em relação a estações do ano. Aqui a gente tem verão, primavera, outono, não, verão, outono, primavera e inverno. Eu devo ter errado aí na sequência. Depois eu vou dar uma analisada direitinho, que eu acredito que está errado. E aí vem dizendo o seguinte: quando tem algumas, ele traz essas estrelinhas aqui pra gente para informar se determinadas estratégias são boas ou não para esse ambiente. Levar o ambiente para fora, no caso o interior para fora, é uma boa nesse meu tipo de clima aqui nessa minha região. Mas quando eles chegam em épocas de calor mesmo, ele já diz, ó, a gente tem que trazer estratégias que tragam abrigo do calor em determinadas regiões. E aí ele vai dizendo, ó, trazer exterior ou oferecer abrigo do frio não é uma boa para essa minha região. Traz também taxas de envidraçamento para dizer quais são as melhores opções caso eu vá querer utilizar alguma estrutura envidraçada. E aí ele dá para mim as melhores opções que tem. Lógico que eu posso utilizar qualquer outra opção, mas ele traz para mim quais são os tipos que eu posso trazer para mim. No caso, sudeste. Vamos ver aqui. Ele traz para mim qual é o tipo de vidro que eu posso utilizar. O vidro triplo Low E, não metálico, com proteção substancial. E aí tem todas as informações do tipo de vidro que eu posso utilizar. Existem outras opções que ele também dá. São várias, então quando vocês forem analisar o projeto de vocês aí, vocês dêem uma olhadinha direitinho. Proteção contra o sol. Ele diz quais são as melhores estratégias que eu posso utilizar para trazer para o meu projeto. Algumas não vão ser tão boas, como cobertura, beiral duplo, beiral. Eles não vão proteger tanto o meu cliente, digamos assim, das estratégias. Ele traz o Cobogó como uma melhor opção pelo fato dele trazer um pouco de ventilação também para um ambiente que a gente já sabe que é um ambiente de clima quente.
E aí tem outras informações daqui também, ó, tipo de incidência do sol, se é prejudicial ou não, o bloqueio do sol prejudicial. Então essa é uma das melhores opções, porque ela não traz impacto nenhum solar para o meu cliente. Digamos, se ele estivesse passando ao lado da parede de Cobogó. E aí traz todas as informações. Ela só trouxe essas opções aqui para mim. Eu analiso e vejo quais são as que melhor se encaixam para mim. Eu também posso ver mais detalhes de como é que vai funcionar, ver qual é o tipo de estrutura. Aqui eu tenho brises. Para a questão de iluminação, ele diz também qual é o tipo de iluminação que eu posso priorizar também. E aí vê só, ele traz quais são os tipos de benefícios que tem e quais são os malefícios também. E aí ele diz para mim quais são as melhores opções para eu utilizar nesses meus projetos. Eu posso utilizar a lanterninha, que é uma das melhores opções que se encaixam aqui. Mas eu também posso utilizar tubos de luz, que é para trazer a iluminação solar para dentro sem trazer tanta temperatura, digamos assim. Ele diz, tem várias informações que a gente pode tirar. Na questão dos espaços externos, ó, ele traz algumas outras informações. Quais são as melhores intervenções? As 5 melhores intervenções, 4 melhores intervenções. Ele dá opções para a gente em relação ao ventilador, no caso, movimento de ar, aquecimento, iluminação, tudo que vai influenciar nessa questão dos espaços internos e externos. E aí eu também posso gerar um relatório. Eu posso baixar ele em formato Excel e posso baixar ele em PDF. E aí vou baixar todo o relatório aqui e ele vai, se eu não me engano, ele traz todas as informações, as melhores informações. Ele só coloca as melhores opções para a gente poder escolher para o projeto. Vamos ver se vai baixar, né? Pronto. Vou botar aqui nos meus documentos. Será que dá? Vou criar aqui uma pasta na área de trabalho. Atividade. Vou botar assim. E aí, deixa eu fechar aqui. Ele traz para mim todas as informações. Ó. Contexto local, ele diz todas as questões aqui, ó. Estação seca, a gente tem tal informação. Nas estações, o tipo de vento, o tipo de iluminação, do tipo de luz solar, as estações. E traz sempre as melhores opções, ó. Ele não vai trazer para vocês todas aquelas informações do jeito que tá, com tudo não. Ele sempre bota as melhores. Então aí você vai elencar e ver quais são as melhores informações que você pode tirar para o seu projeto. Outra coisa que a gente precisa se atentar é o seguinte: a gente precisa escolher um terreno. Se a gente precisa escolher um terreno, a gente precisa fazer a topografia desse terreno. E aí existem vários métodos para a gente fazer a topografia do terreno. Eu vou fazer com SketchUp porque eu acho mais simples para mim, que já utilizo ele há bastante tempo. E eu sei que algumas ferramentas vão ser mais simples e mais fáceis para a gente projetar. Digamos, eu já fiz todo o meu estudo de volumetria, eu já escolhi meu terreno, né? Vou adicionar logo aqui a localização para eu escolher o meu terreno. E aí eu vou procurar pela minha cidade. Santa Cruz do Capibaribe. Pronto. Ele trouxe a minha cidade. Diferente do pré-design, que o pré-design, quando a gente está trabalhando ele aqui no SketchUp, a gente consegue adicionar esse pontinho aqui em qualquer lugar da minha cidade. Vou procurar aqui no meu bairro. Aqui ele deu a informação de que eu estou movimentando e pergunta se eu quero movimentar para essa área, mas eu não vou movimentar agora porque eu vou precisar observar onde é que está meu terreno. E aí depois que eu observar, eu posso movimentar. Pronto. Eu vou escolher
esse terreno daqui, que eu sei que ele tem um desnível grande. Ele é na rua da minha casa. Aqui as casas elas ainda não estão construídas, mas a minha casa ela faz parte desse conjunto daqui. E aí eu trago o meu ponto para cá. Eu vou selecionar esse terreno aqui para fazer a minha adição. O único problema que se tem com o SketchUp é o seguinte: aqui eu só vou assinar agora, quer dizer, eu deveria assinar no caso, para poder fazer essa seleção aqui de uma maneira maior. Eu posso aumentar isso aqui se eu tivesse o SketchUp assinado, mas como eu não tenho e é mais para demonstração, eu vou fazer dessa forma. Eu posso escolher a malha 3D e a 2D e vou deixar as duas habilitadas, que a gente vai ver como é que funcionam as duas. Vou importar e aí ele vai baixar todas as informações de satélite que eu tenho para esse meu mapa. Vou fechar aqui, que ele já baixou aqui, ó. E aí tem o meu mapa aqui. Vê só, quando eu clico aqui na minha barra de etiquetas, eu tenho o meu terreno em 2D, mas eu também tenho o meu terreno em 3D. E aí vamos observar aqui o seguinte: meu terreno em 3D ele tem curvas, ele é todo curvo. E aí eu sei que eu posso fazer algumas intervenções em específico. Lembra que eles pediam também para a gente utilizar sempre formas geométricas mais fáceis, digamos quadrados, retângulos, porque vai ser mais fácil da gente fazer todo o estudo. Como eu tenho meu terreno em 2D, eu vou definir onde é que está o meu nível 0. Mas aí, para a gente poder fazer as curvas de nível, primeiro eu vou deletar essa imagem aqui dessa mulher, que eu não vou utilizar ela. E eu vou deletar também porque quando eu faço a utilização dela, que eu vou definir as curvas de nível, ela acaba entrando no meio das curvas de níveis, porque ela também é uma elevação, de certa forma, na minha imagem, aqui no SketchUp. Então ela geraria um problema para mim, me esqueci até como é essa calunga. Ela geraria problema para mim na hora de gerar a topografia, no caso as curvas de nível. Eu tenho esse plugin aqui, que é o 1001 Bit Pro, e ele tem essa opção aqui, final, que ela é utilizada para gerar curvas de nível. Quando eu clico nele, ele muda o mouse aqui, ó. Ele aparece essa cruzinha. Essa cruzinha é onde eu vou definir o meu ponto inicial, no caso o meu nível 0. Meu nível 0 eu vou colocar ele de acordo com a referência aqui do próprio SketchUp. Nível 0, e aí o meu intervalo de curvas posso colocar entre meio e meio metro, 1 em 1 metro, 2 em 2 metros. Vai depender de como você quer utilizar. Eu geralmente deixo do jeito que está. Dou um OK, e aí vê só. Quando eu desabilito o plano 2D, no meu plano 3D ele já gerou para mim as minhas curvas de nível. Então todas as curvas de nível aqui referente ao meu terreno. E aí, para a gente poder gerar o terreno modelado, a gente vai precisar de mais outros dois plugins. Um deles é o Topo Shaper, que é esse daqui. O Topo Shaper ele vai pegar de acordo com o terreno e com as minhas curvas de nível para poder gerar a topografia do meu terreno. Porém, primeiro eu preciso soldar todas essas arestas do meu terreno. Como é que eu faço para fazer isso? Entro aqui no grupo com 2 cliques, seleciono todas as linhas, clico com o botão direito e clico em soldar arestas. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu clico em uma das linhas, ela vai por completo. Se eu tivesse com elas dessoldada, sempre que eu clicasse, ainda está soldada. Pronto. Sempre que eu clicasse, ó, elas sempre iriam estar com linhas diferentes. Então, seleciono todas, soldo, que aí elas vão gerar para mim as curvas de acordo com a linha que ela já está completa. Vou clicar aqui em Topo Shaper, mas eu preciso habilitar primeiro o meu terreno. O Topo Shaper ele vai gerar para mim o terreno de acordo com as curvas que ele tem.
E aí eu posso calcular o terreno, e ele gerou para mim o terreno todo modelado. Eu vou só desabilitar isso daqui, porque quando eu não desabilito isso aqui, ele gera outro problema, que é o de não deixar eu fazer alterações. Clico aqui em grid e vou aumentar o grid de 50 para 100. Por que eu estou aumentando isso? Porque esses quadradinhos aqui da malha, eles vão ser alterados para a gente poder gerar volume e saber quanto de corte e quanto de aterro eu vou precisar ter nesse meu terreno. Clico em Done. Cadê? Done. Pronto. Clico em Done. E aí mudou aqui para mim toda a malha. Vocês viram que deu uma diminuída na grade. E aí eu gero o meu terreno. Pronto. Gerei o meu terreno. Eu vou desabilitar o terreno em 3D e agora eu só tenho a minha modelagem aqui. Eu vou clicar aqui em sair, porque eu já tenho o meu terreno para fazer as minhas alterações. Mas aí, sempre que eu vou fazer os cortes para poder saber corte e aterro, pelo TopoShaper ele não define isso aqui como uma forma geométrica sólida, e aí eu preciso que ela seja uma forma geométrica sólida. Isso é um pouco complicado de explicar, mas aí vocês vão acompanhando no passo a passo do vídeo. Eu entro aqui no meu grupo e aí eu vou precisar deletar essa estrutura que eu tenho aqui embaixo, porque é ela o que dá o problema na minha modelagem, quando eu vou transformar ela em sólido. Vou precisar criar uma nova etiqueta. Vou colocar aqui terreno. E aí eu mando esse sólido daqui para o terreno. Por que eu estou fazendo isso? Porque essas linhas aqui elas vão me atrapalhar um pouco visualmente. Vou criar outra etiqueta e vou colocar curvas. E vou mandar ela para as etiquetas de curvas. Beleza. Eu tenho aqui o meu terreno. E aí eu deixo somente essa parte daqui. Pronto. Tenho essa parte daqui já feita. Eu agora vou utilizar esse outro plugin aqui, que é o Eneroth Terrain Volume. Ele vai criar para mim aquele mesmo volume que eu apaguei. Por que eu fiz isso? Porque quando eu faço qualquer alteração aqui, ele não dá para mim o tipo de volume que eu tenho. Mas aí agora eu desassocio tudo e reassocio, no caso, crio o grupo. E aí quando eu crio o grupo, eu agora sei o meu volume de terra que eu tenho aqui. E aí todas as alterações que eu faço agora vão dar para mim o volume de corte e aterro que eu vou precisar. E aí eu faço algumas cópias. No caso, vou copiar esse meu terreno aqui, vou botar 25 de distância. Vou copiar ele 3 vezes. Por que 3 vezes? Eu poderia copiar só 2, mas eu copio 3 porque é para eu fazer um comparativo entre os cortes e aterros. 3 vezes. Ele gerou para mim 4 topografias diferentes. As curvas elas ainda estão aparecendo aqui, então deixa eu desabilitar aqui o terreno. Acho que as curvas estão na mesma. Deixa eu só ocultar aqui. Oculto. Isso aqui era para estar na de curvas. E aí eu reexibo tudo. Pronto. Aqui eu vou fazer a geometria da minha casa. Digamos, minha casa ela tem uma geometria retangular. E aí eu quero que ela venha para esse espaço daqui. Esse daqui é o terreno onde eu escolhi, que ela vai ser alocada. Aqui é a parte de calçada, mas aí eu só preciso saber a parte do terreno. Vou utilizar o próprio plugin que já vem instalado no próprio SketchUp, que é o Sandbox. Para a gente ativar ele, a gente clica aqui com o botão direito, procura Sandbox. Isso aqui é tudo plugin que eu tenho instalado. Alguns é só para aulas, outro é só para explicações que eu procuro para vocês. E aí eu procuro por Sandbox. Cadê Sandbox? Sandbox. Habilito ele, ele vai aparecer para mim. E aí vê só. Ctrl Z. Pronto. Com o Sandbox, depois que eu ativei aqui,
selecionei o meu terreno, eu vou vir com essa ferramenta daqui e projeto o meu terreno em cima no caso a minha casa, em cima do meu terreno. Não vou precisar mais disso aqui, porém acontece o seguinte: como eu projetei aqui, ele também vai ser projetado aqui embaixo. E aí eu vou precisar apagar esse terreno aqui de baixo. Pronto. Agora vou dar uma vista de cima. É um processo um pouco rápido. Estou ensinando assim rápido, que é para o vídeo não ficar tão grande. E aí, se você quiser, você pode desacelerar um pouco. Você pode reassistir. Ah, não entendi. Reassiste de novo, que aí eu vou chegando ao um meio termo, digamos assim. Qualquer coisa também, se você tiver com muita dúvida, você pode me mandar mensagem. Eu vou responder assim que eu conseguir ver. Pronto. Fiz aqui a minha alocação no meu terreno. Eu agora vou fazer o seguinte. Vou vir em visualizar e vou clicar em geometria oculta. Por que eu estou fazendo isso da geometria oculta? Eu preciso saber quais linhas eu tenho que selecionar aqui para poder fazer a minha topografia. Eu sei que o meu terreno está aqui, que é o que eu vou construir a minha casa. Eu sei que ele está em um terreno em declive e eu sei quais são as estratégias que eu tenho para fazer nesse meu terreno. Eu posso fazer aterro, posso cortar, posso fazer um monte de coisa. Mas digamos que eu queira somente aterrar. Venho aqui com a vista de cima, entro no meu grupo aqui do meu terreno, vou aproximar só mais um pouco para ficar mais fácil de visualizar. Seleciono aqui as linhas apenas clicando com o botão esquerdo do mouse e arrasto. Selecionei aqui todo o meu terreno e aí eu tenho que selecionar também essas que estão no entorno, porque não vou conseguir selecionar apenas o retângulo que eu criei, porque o terreno não funciona assim. Selecionei tudo aqui, ó. Pronto. Aqui é onde eu vou fazer os meus levantamentos topográficos, de questão de corte e aterro, elevação, talude, o que tiver para ser feito eu vou fazer aí. E aí existe esse outro plugin aqui que é o JHS Power Bar, que eu vou fazer o nivelamento desse meu terreno. E aí para eu nivelar, eu nivelo todos com o eixo Z. E aí ele dá para mim, ó, aqui ele selecionou a estrutura de baixo, porque eu não apaguei. Eu dei um Ctrl Z talvez e eu não tenha apagado. Vamos lá de novo. Vou selecionar aqui. Pronto. Vou observar lá embaixo se selecionou também. Não selecionou. Vou utilizar a ferramenta e aí ela faz para mim essa questão de nivelamento do terreno. Eu sei que eu vou precisar ter um corte aqui, eu vou precisar aterrar aqui. Mas aí esse corte aqui para mim fica estranho. Eu vou precisar fazer uma elevação. E aí eu movimento o meu terreno aqui em relação ao nível que eu quero movimentar. Travo aqui ele no eixo azul, movimento ele para nivelar, digamos, o nível aqui da minha rua. Pronto. Nivelei. Eu tenho aqui o meu terreno que eu vou fazer as alterações, que eu vou adicionar a minha casa. Aqui já está com um corte menor, né? Vou agora movimentar esse meu terreno com uma cópia, no caso com um Ctrl, e vou posicionar ele aqui nesse outro daqui. E aí a gente vê o que precisa ser cortado e o que precisa ser aterrado. Vou dar uma cópia de 2x, tinha dado a primeira em 3, e aí eu vou fazer as visualizações que eu tenho. Vê só, aqui eu tenho o meu terreno, que eu vou fazer a alocação, aqui eu vou ter o corte e aqui eu vou ter o aterro. E aqui era o terreno original. E aí como é que eu faço para visualizar esses cortes e aterros? São dois terrenos diferentes. Eu tenho esse e tenho esse outro. Nesse daqui eu vou fazer o terreno de corte. Como é que eu faço para fazer o corte? Eu estou com o meu terreno aqui selecionado. E aí eu vou... Cadê? Ferramentas sólidos. Cadê? Ferramentas sólidos. Tá aqui.
ferramenta sólidos, que é essa outra daqui. Eu vou fazer a subtração desse segundo terreno. Ó, já estava no primeiro, ó, tem um numeralzinho 2 quando você aproxima, e aí eu seleciono o meu segundo terreno. Ele vai demorar um pouco, vai depender de computador para computador, e aí ele vai fazer todo o corte. Quando ele fizer o corte, ele vai gerar para mim qual é o volume que eu tenho de corte ou de aterro para esse meu terreno. Pronto. E aí eu tenho aqui, ó, vou precisar fazer um corte de 16 metros cúbicos. E aí eu já sei que eu tenho um corte de 16 metros cúbicos nesse terreno, que é nessa região daqui. E agora a gente vai fazer o de aterro. Como é que a gente faz o de aterro? Seleciono o terreno e o que eu quero cortar é essa parte daqui. Corto essa segunda parte. Vai demorar novamente um pouco, mas aí ele vai gerar para mim também qual é o volume desse meu aterro que eu vou precisar. E aí eu faço uma subtração do outro, porque eu corto de um lado, eu preciso aterrar em outro. No caso, eu vou saber quanto que eu vou precisar para ter do meu terreno. Tirei 16 metros. Eu posso também fazer o seguinte: cada um, ó, no caso desse aqui eu não consegui gerar o volume de aterro, mas aí eu sei que nesse terreno ele tem um volume específico e nesse tem outro. Eu só faço a subtração desse daqui nesse e depois subtraio esse desse daqui e vai gerar para mim o valor que eu vou precisar ter de aterro, que é no caso esse daqui. Pronto. Feito isso, agora eu posso fazer todas as outras estratégias para o meu terreno. Aí, aqui eu já posso levar para o meu layout. Para levar para o layout, aí já é outra aula. Espero que vocês tenham entendido como é que dá para fazer esse tipo de terreno, como é que faz para fazer essas definições de volume, para a gente saber qual é o volume que eu preciso aterrar e o que eu preciso cortar. Espero que tenha ficado um pouco claro também, que eu sei que é um pouco difícil, mas a gente vai superando. A gente tem que superar um pouco a cada dia. Então, até a próxima.